Bom dia, galera. A gente vai começar a falar sobre, né, a aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai falar sobre ginástica clássica versus ginástica do CrossFit. Então vai falar os benefícios de quem, né, já teve uma experiência lá com a ginástica e se é importante, né, quem está querendo entrar no mundo da ginástica do CrossFit, se é importante a gente fazer algum curso específico de ginástica clássica ou não. Então, ao longo da aula a gente vai tirando essas dúvidas aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, às vezes tem alguma dúvida sobre a ginástica clássica, como funciona, ou até mesmo sobre a ginástica do CrossFit, vai colocando que aí a gente tira as dúvidas no final, beleza? Então, essa é a Cíntia, né, minha amiga já de muitos anos, da época da ginástica, e hoje atualmente ela trabalha com a ginástica clássica de alto rendimento, então ela vai ajudar a gente a entender um pouco como funciona a ginástica clássica, né? E aí a gente vai batendo um papo aqui como vocês, para vocês tirarem todas as dúvidas. Normalmente ginástica clássica, as pessoas têm dúvidas sobre o que usar no CrossFit ou não. Então ela vai falar um pouquinho sobre a ginástica clássica e aí eu vou juntando com o que isso vai ser bom para a ginástica do CrossFit ou não, tá bom? Então, bora lá, Si, pode falar. Bom, eu sou a Cíntia Nagata, como ela já me apresentou aí. Eu trabalho com ginástica artística feminina, hoje exclusivamente feminina, né? Que na ginástica artística tem a diferença dos sexos, mudam os aparelhos, né? Que são trabalhados. Então eu trabalho só com a ginástica artística feminina, com a equipe de São Bernardo do Campo hoje. E também atuo junto à seleção brasileira, principalmente com as categorias de base, com as categorias de formação da seleção, né? A minha formação é em educação física. Além da formação universitária, eu fiz cursos de especializações da modalidade, fiz cursos da federação, cursos da Confederação Brasileira, fiz cursos do COB, do Comitê Olímpico, e curso de arbitragem também. Eu não sou árbitra da modalidade, mas eu sempre faço os cursos, todos os ciclos, a cada 4 anos o código de pontuação ele muda, né? Ele é renovado, então eu sempre faço os cursos de arbitragem para entender como os árbitros vão atuar, né, dentro do regulamento, para eu saber como que eu vou trabalhar com os meus ginastas dentro daquele ciclo. Então, é assim, ó, pensando nisso que a Cíntia acabou de falar, pensa, ela não tem a pretensão de ser árbitra, ela não está fazendo curso de arbitragem, por exemplo, né, um dos cursos que ela citou. Ela não está fazendo curso de arbitragem para virar árbitra, ela está fazendo curso de arbitragem para entender como os árbitros vão ver os atletas dela. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente pensa, não vou fazer esse tipo de curso porque não é com isso que eu quero trabalhar. Mas você tem que ver se isso não pode te ajudar em outras áreas, né? Então, o curso de arbitragem ajuda ela a entender porque cada detalhe conta. Então, assim, na ginástica clássica, uma ponta de pé tem uma pontuação a menos. Então, tudo isso ela precisa entender como o árbitro, qual vai ser a visão do árbitro em relação aos atletas dela. Então, abrir um pouco a nossa cabeça exatamente para isso, para fazer às vezes cursos que não são exatamente da área que a gente quer atuar, mas que vão complementar o que a gente já tem. Vão ajudar você a atingir o seu objetivo final. Exatamente. Então, né, cortando e pensando um pouco nisso, às vezes a gente tem que abrir um pouquinho nossa cabeça como profissional para melhorar, né, para chegar num objetivo um pouquinho mais rápido, né? Às vezes não precisa fazer, às vezes eu vejo muitas pessoas fazendo, eu quero fazer curso, eu quero trabalhar com ginástica, beleza. Então aí a pessoa só faz curso direcionado para isso. E aí, o que acontece? Os cursos que é diretamente da ginástica, né, da ginástica clássica, eles são muito específicos da área. Então, muito, muito específicos. Então, para nós que queremos trabalhar, né, na área da ginástica do CrossFit, eu não vejo tanta funcionalidade em a gente fazer um curso muito específico. Esses cursos ainda que são um pouco mais abertos, né, para pessoal de escola, às vezes trabalhar, ótimo, né, porque tem alguns cursos, mas tem cursos que são muito aprofundados, né, na ginástica clássica. E aí eu não vejo por que a gente fazer esse tipo de curso, porque é muito específico. Mas, por exemplo, workshop de ginástica, quando tem vários workshops, por exemplo, eu faço workshop
e em box, que é para coach e é para aluno também. Então, esse tipo de curso vai te ajudar, né? É direcionado para ginástica, mas ele vai te ajudar no mundo do CrossFit também, entendeu? Beleza. Só para a gente voltar um pouquinho, como que você, antes de você se formar, né? Como que foi sua vida, né, de atletas? E como que você chegou aonde está agora? Certo. O meu primeiro contato com a ginástica foi com uns 10, 11 anos. Minha irmã mais velha, na verdade, me levou para fazer um teste no ginásio em Santo André, onde a gente morava. E aí eu passei no teste, iniciei os treinamentos. Depois de um tempo que estava treinando, comecei a fazer parte da equipe, né, do ginásio. Treinava ali de 4 a 6 horas diárias, que é mais ou menos o que a gente trabalha na ginástica artística 6 vezes por semana, de 4 a 6 horas diárias. Nunca fui uma atleta de ponta, né? Uma atleta de seleção, uma atleta de nível altíssimo, de alto rendimento, mas me dediquei tanto quanto, né? Se você for ver as horas de treinamento, o tempo dentro do ginásio, enfim. Naquela época, né, Cíntia? Tipo, a gente se conheceu nessa época. Ela treinava em Santo André, eu treinava em São Caetano, mas a gente se conheceu exatamente porque a gente não, lá em São Caetano a gente não tinha uma estrutura tão boa de ginásio. Então lá no ginásio delas tinha o fosso, que a gente chama aqui como se fosse uma piscina cheia de espuma, para a gente aprender a fazer os movimentos novos e não se machucar, né? Então não ter medo de se machucar, não ter nenhuma lesão. Então a gente ia 1, 2 vezes na semana para o ginásio delas para treinar. Então naquela época, por mais que a gente também treinasse, por mais que tinha profissionais bons na época, mesmo a gente não conseguia se destacar tanto, porque a ginástica não era tão conhecida, tão valorizada, não era, né? tão conhecida, não tinha tanta estrutura, né? Se você for ver hoje o ginásio que eu trabalho em São Bernardo do Campo, né? Então estou na região do ABC Paulista ainda, e a gente tem uma estrutura que é uma das melhores do Brasil, e a gente pode comparar com uma estrutura, uma das melhores do mundo. A gente tem os aparelhos que são de ponta. De ponta, não só isso, não só de equipamento, como não só de equipamento. E também, assim, na época que nós treinávamos... Ai, velha, né? Nossa, na época que nós treinávamos... Parece não, foi há 20 anos atrás. A ginástica não era conhecida, né? Tão conhecida no Brasil. E era um momento que estavam vindo estrangeiros para o Brasil disseminar a ginástica. Então, estavam vindo russos para o Brasil, romenos, cubanos, onde tinham ginástica de ponta, né, naquele momento. Então, naquele momento estavam vindo estrangeiros para cá, e esses estrangeiros começaram a ensinar ginástica para os brasileiros, né? Então, assim, hoje nós temos muitos treinadores brasileiros que têm muita formação técnica, que têm muito conhecimento técnico. Não tínhamos tanto antes, hoje nós temos. Hoje até os brasileiros estão indo para fora, né? Nós temos muitos treinadores brasileiros indo trabalhar nos Estados Unidos, Austrália, França. Muitos treinadores estão indo para fora para trabalhar. Sim, então, porque às vezes a gente fala, a gente não era de alto rendimento. Para a época, a gente era de alto rendimento. Óbvio que se a gente for ver, né, comparado com o alto rendimento de hoje, é totalmente diferente. Totalmente diferente, né? Exato. Sem contar que, como eu comentei, o meu primeiro contato com a ginástica foi com 10, 11 anos. A gente vê hoje uma menina, falando da ginástica artística feminina, né? Uma menina de 10, 11 anos, ela tem que cumprir um regulamento com movimentos extremamente complexos já, né? Então, assim, uma menina ser uma ginasta de alto rendimento, a gente conta que ela precisa iniciar o contato dela com a ginástica com 6, 7 anos, para que com 10, 11 anos ela esteja cumprindo um regulamento bem complexo para ela conseguir chegar ao alto rendimento na fase adulta. Normalmente a gente fala que a vida de atleta da ginástica, principalmente da ginástica artística feminina, ela é muito curta, né? Mas não é porque na verdade ela é muito curta, é porque a gente começa muito cedo, né? No meu caso eu comecei com 5 para 6 anos e fui até os 16, né, na ginástica artística, e a gente parou mais ou menos na mesma época, né? 15, 16 anos. Que é a época não só que muda muito hormonalmente, né, a vida da menina,
Mas também muda a vida no sentido de, às vezes, a criança já está tanto tempo, né, naquele mundo que não consegue mais a disciplina, não tem mais a disciplina muda necessária. A parte social também. Exatamente, tipo, a cabeça da menina já está em outras coisas. Então, é óbvio que tem as suas exceções, que nem a Cíntia começou com 10 anos, Daiane, que começou bem mais tarde. Mas são raríssimas as exceções, muito conta na mão, pensando num país grande como o nosso. Muito raro. Então, por exemplo, tem exceções também que treinam por muito tempo, por exemplo, a Dani Hipólito. A Dani Hipólito tem 34. Tem 34 anos, então, não é tipo, beleza, ela tem 34 anos e treina. Não, ela é uma atleta de ponta, né, há tanto tempo, então ela também começou bem novinha, né? Sim. E todo mundo vê, né, a atleta que ela é hoje, ela começou em Santo André, bem novinha, e tem um nível de experiência muito grande, então assim, ela tem 34 anos e dá baile às vezes meninas de 14 anos que está no seu auge, né? Sim, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela de 2017 até 2019, né, até o ano passado. É lógico que assim, a média de idade da minha equipe até a entrada dela era de 14, 15 anos, né? Falando de uma média. E aí, entrando uma ginasta de 32 anos, no caso, quando ela entrou ali, ela não conseguia, a gente não pode exigir a mesma coisa das duas, né? De uma menina de 12 anos, 13 anos e uma mulher de 32 anos que está treinando há 20, 25 anos, né? Em treinamento de alto impacto, né? Exatamente. De uma modalidade altamente A estrutura corporal já não é mais a mesma, impacto, né, gente? Então, não é o mesmo, ela tinha um treinamento totalmente personalizado para ela, né? Era totalmente diferenciado. Mas ela, sim, ela treina até hoje. E treina forte, né? Às vezes mais forte do que muita atleta mais nova. Sim. Né? Porque ela tem um foco também muito melhor para isso. E a sua trajetória, assim, quando você se formou na faculdade, qual foram as suas primeiras experiências dentro da ginástica? Como profissional. Né? Quando eu fui, acho que para o segundo ano da faculdade, o meu ex-treinador precisava de uma estagiária, né? Na época ele estava trabalhando em São Caetano, onde você treinou, e aí ele me convidou para ficar com ele lá. E aí eu aceitei, lógico, porque... na verdade, quem veio da ginástica, assim, né, e quem treinava porque gostava, né, do esporte em si, não só de ser atleta, a gente gostava do esporte em si. Normalmente a gente vai por esse caminho, né? A gente tem atletas, tem técnicos, né, que escolhem a gente, e eu acho que assim, 1/3 das ginastas já trabalharam com ginástica. Talvez hoje ainda não trabalhem com isso, mas 1/3 das ginastas assim que fizeram por gosto mesmo, por gosto ao esporte, né, por prazer ao esporte, se envolveram com ginástica depois também na vida adulta. Sim. Aí eu comecei a estagiar com ele em São Caetano. Nesse primeiro momento, no período da manhã, eu era auxiliar dele com a equipe de treinamento. Então já era uma equipe formada com um número reduzido de atletas que treinavam todos os dias, 6 vezes na semana. E no período da tarde eu já atuava sozinha com as turmas de iniciação. Então eram turmas de poucas horas, assim, 3 turmas de 1 hora, com 20, 25 crianças. Então eu tive essas 2 vivências no mesmo momento, logo no primeiro ano, com o contato profissional com a modalidade. Assim. Isso eu acho que com certeza agregou muito para a sua vida profissional de hoje, porque você teve... as pessoas, né, quando vêm, por exemplo, a gente estava conversando sobre isso esses dias, quando vê a Cíntia tendo participações na equipe brasileira, dando treinamento para a equipe de São Bernardo, que está tendo resultados muito bons, a pessoa tende a ver a Cíntia agora e querer ser a Cíntia agora, né? Mas ninguém vê que ela cuidava. Ser a Cíntia que começou. Exatamente, ninguém quer ser a Cíntia que começou lá, foi bem quer difícil. só ter os resultados que ela tem hoje. Mas
o resultado que ela tem hoje depende exatamente de como ela começou lá, né? Então, ela ter dado aula para crianças, né, de base, que às vezes fazem só por ter vivência no esporte, não é Não vão virar atletas de alto rendimento, sim. Só vão vivenciar a modalidade e o tratamento é totalmente diferente, a estratégia de aula é totalmente diferente, né? A estrutura de treinamento. Para quem conhece um pouco de CrossFit e já está inserido num box de CrossFit, consegue visualizar isso no nosso mundo também, né? Tem alunos que você sabe que está ali para qualidade de vida, para ter uma vivência com o esporte, porque precisa fazer algum esporte e se identificou. E tem alunos ali que vão querer e tem condições de participar de campeonato e tal. Então a diferença é que na maioria das vezes na ginástica isso é bem direcionado, né? Então é a aula específica para competidor, mesmo de base, mas de base para competição. Sim, exato. E de social, que a gente chama de escolinha, né? Escolinha ou vivência esportiva, a gente chama também. Então a gente consegue ver isso no nosso mundo, né? Então isso todo mundo às vezes vê um treinador muito de ponta, né? Assim, um coach, um head coach, e a pessoa só quer mirar ali. Eu queria ser ali, mas não sabe o que a pessoa passou para chegar naquilo. E aquilo é tão importante quanto ela está ali agora, né? Sem sombra de dúvidas, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre, né? Já que a gente falou da diferença entre a base e o profissional, né, que vai lá para competitivo, é um pouco de educativo. Eu acho que a gente, lá que eu escuto muito as pessoas falando, de olhar clínico, olhar técnico para os nossos alunos, né? Então, na ginástica, a gente está acostumado com um movimento muito virtuoso, excessivamente virtuoso, tem que estar perfeito. A gente fala que a característica de um treinador de ginástica artística, um treinador de alto rendimento, é ser perfeccionista, é procurar defeito. Então nunca tá bom, nunca tá perfeito, e a gente sempre acha alguma coisa para arrumar. Então isso é uma das coisas que eu trago da minha vida de atleta, da minha vida da vivência com ginástica para dentro de um box. Por mais que a pessoa consiga fazer, sempre vai ter alguma coisa que dá para melhorar, sempre dá para deixar mais difícil, sempre vai deixar o movimento mais virtuoso do que ele está, né? Então isso dá para a gente passar bem uma coisa da outra. E sobre também a fase de educativos. Então ontem a gente estava conversando, eu e a Cintia, e eu comentei com ela, falei, a gente tem isso com a gente não cansa de tentar inventar. Às vezes meus alunos vão saber bem disso. Às vezes eles falam, Natália, para de inventar, que educativo é esse agora que você está inventando? Mas é porque eu não vou me dar por vencida porque o aluno não conseguiu fazer. Ele tem que conseguir fazer, isso é responsabilidade minha, né? Não é só responsabilidade dele, ele tem que se dedicar, sim, mas eu tenho que dar todo o material para ele conseguir fazer. E na ginástica, por exemplo, se você passa o educativo para a sua turma de 10 meninas, você passa o educativo de Kachev, por exemplo. O educativo que todo mundo passa, aquele clássico... Sim, lá bate as costas. Cama elástica, braço. Quantas vão pegar de primeira, assim? Na atual realidade, assim, vou falar da sorte que eu tenho, numa equipe que eu trabalho, assim, duas. De 10, duas. De 10. Sim, falando assim, sendo... E a gente está falando de atletas que já tem uma condição física muito boa, então ela tem controle do corpo dela, ela tem vários educativos antes desse educativo para ter esse controle de corpo. Você imagina para a nossa realidade, que muitas vezes, né, o aluno não teve vivência nenhuma em pendurar na barra, em saltar numa caixa, né? Então, por isso é tão importante essa fase também que eu trago. Então, é nesses pontinhos que eu falo que é importante, às vezes, a gente fazer um curso mais voltado para a ginástica, não necessariamente na ginástica clássica, mas voltado para a ginástica, para a gente pegar esses
essas dicas, esses toques. Estratégias, né? Bolar estratégias para você fazer com que o aluno construa o movimento, né? Você tem que construir, quebrar o movimento em pequenos pedacinhos Para e ele aí você vai conseguir ir construindo juntando no o final. movimento. Por exemplo, tá bom, das 10 alunas da Cíntia, tem 2 alunas que conseguiram fazer. Ótimo, o que ela vai fazer com as outras 8? Ah, tá, desiste, não vai fazer mais não? Não, ela Ficar tentando precisa. o resto da vida. Ou vai ficar dando o não. mesmo estímulo para sempre. Não vai adiantar. Vai. Né? Ela não vai conseguir Não vai, assimilar. até porque a gente tem um tempo curto, eu preciso que elas façam mais rápido. Elas Exatamente. podem, de repente, ficar lá 3, 4 meses fazendo, mas eu não tenho esse tempo para elas fazerem. 3, 4 meses acabou, já passou o tempo dela. Acabou meu ciclo de competição. Exatamente. Então, assim, para ela precisa de uma equipe. Né? Então, não adianta 2 conseguirem fazer e as outras 8 ficarem olhando. Principalmente quando eu estava ali no começo, né? Ninguém conhecia, ninguém sabia quem eu era, ninguém sabia nada. Então eu precisava ter uma equipe, porque colocar um atleta ali não faz sentido nenhum, não faz efeito nenhum. Então eu tinha um grupo de atletas ali e mas não, porque quando na verdade eu comecei a ingressar no alto rendimento, eu fiz uma parceria com um treinador, que é o Felipe. Então eu permaneço com essa parceria até hoje, então desde 2011 até hoje. Eu já conheci o Felipe desde a época de atleta, né? A gente treinou no mesmo ginásio, mas ele é mais velho, eu sou mais nova. Ele vai querer te matar. Quantos anos você tem? Felipe, acho que é 38, 40. Acho que é 38. Tá vendo? Óbvio que a gente tem 18. Tá vendo? Paramos a ginástica faz 2 anos. Enfim, então eu fiz uma parceria com ele porque, é claro, também eu tenho muitas deficiências enquanto treinadora que eu não conseguia fazer sozinha e enxerguei nele que ele supria minhas deficiências, assim como eu supria as dele, e a gente conseguiu uma parceria muito boa, por isso que a gente permanece até hoje trabalhando junto. Só que ali no começo nem eu nem ele tinha nada, né? Então a gente precisava de uma equipe. Só tinha muita vontade. A gente precisava de uma equipe, a gente precisava começar a aparecer e a gente não tinha meninas assim tão talentosas também naquele momento, porque ninguém conhecia a gente, então ninguém também queria treinar com a gente, ninguém sabia quem a gente era. Então a gente tirou leite de pedra ali, a gente fez aquelas 8 meninas fazerem ginástica com o que a gente tinha em mãos, construímos um pedacinho por pedacinho. E o primeiro brasileiro que a gente participou, a gente foi vice-campeão. E aí que a gente começou a se destacar. Começou a construir a nossa carreira. Mas tudo, na verdade, isso em todas as nossas... A nossa carreira, a gente vai ter que fazer isso, né? Dificilmente você vai ser sem experiência, sem nome, você vai ser jogado no melhor, né? Tipo assim, no melhor ginásio, com a melhor equipe. Dificilmente, gente, porque se tiver aquilo tudo, é porque alguém preparou aquilo. Ninguém nasceu fazendo duplo twist carpado. Hoje eu trabalho num ginásio de ponta e hoje eu escuto de treinadores que estão iniciando. Eu já tive a infelicidade de escutar assim que eu tenho a obrigação de ser uma das melhores do país, porque eu trabalho num dos melhores ginásios do país. Então eu tenho a obrigação de ser uma das melhores. Eu tenho a melhor equipe técnica, então eu tenho a obrigação de ser. Só que a gente construiu aquilo lá, né? Então a gente não ninguém me jogou lá dentro. Exatamente, né? Não é que então... o caminho não é esse, né? O caminho, na verdade, foi o caminho ao contrário, né? Sim. Foi escadinha, trabalho escadinha por escadinha, e é muito complicado, né? Assim, a gente se conheceu na época da ginástica, depois a gente fez acrobática junto, né? A gente era um trio. A gente já foi mais magrinha, mais novinha. Bem mais magrinha, tá? Vamos deixar claro. A gente já fez ginástica. Eu ia até colocar uma foto minha, mas vocês não iam nem reconhecer de tão magra, tão fina, de cabelo liso. Mas a gente fazia um trio e a gente competia muito. E nesse sentido de competição, né, e de técnico, era muito engraçado, porque como a gente queria fazer, a gente gostava da ginástica, mas a gente já não queria mais para essa área de ginástica artística que é muita cobrança, né? É um universo bem... Só fica quem quer mesmo, de verdade, né? Não tem essa de, será que eu gosto? Não, ou você quer muito ou você sai fora. E aí a gente foi treinar, né, com o Sandro,
que já tinha me dado treino, que já tinha dado treino para a Cíntia e a gente foi treinar. Então, olha como isso também acontece de ter aquela referência de coach, né, de treinador bom, né, e a gente seguir. Então, hoje acontece isso com a Cíntia, né, porque às vezes ela tá lá na ponta e agora ela tá em destaque. Então, todo mundo agora quer treinar com ela. E naquele lance que a gente falou antes. Antes, não. Tipo, quem que era a Cíntia? Tinha vários outros treinadores aqui que já se destacavam muito mais, né? Então, é muito fácil chegar nessa fase agora e achar que fácil, agora eu quero treinar com ela, mas isso também precisa de um segmento, né? Tipo, o técnico tem que... Hoje eu tenho algumas atletas que eu não fiz a base. A maioria das nossas atletas a gente sempre construiu desde a base. Eu tenho um atleta hoje que tem 13, 14 anos, que eu dou treino desde os 4 anos de idade. E ela está hoje com 14 anos na seleção brasileira. Então, assim, eu construí desde a cambalhota. Ai, que feio, né? De ginástica falando cambalhota. Mas é para eles entenderem. Desde o rolamento para frente, até hoje ela faz Carrara do solo, duplo carpado. Lógico que eu não construí isso sozinha, né? É um trabalho meu e do Felipe. Então, a gente construiu isso. Dela é uma ginasta que foi 100% ali dentro do nosso ginásio, né? Mas eu tenho atletas que vieram de outros lugares. Eu tenho atleta que veio de Praia Grande, eu tenho atleta que veio de Mogi das Cruzes, eu tenho atleta que veio de São José. Mas essas atletas que vêm pra gente, sempre o contato é treinador para treinador. Então, o treinador de Mogi das Cruzes me procura. Cíntia, o meu ginásio não suporta mais essa atleta, ela tem condições de evolução, eu preciso que ela treine em outro local, eu gosto do trabalho de vocês, e aí ele indica. Eu jamais pego um atleta, eu procurar um atleta e trazer para o meu ginásio sem contato de treinador de forma alguma, e muito menos um contato de pai com o treinador. Isso para mim também é... Ética profissional, né? Isso faz parte da ética. Isso funciona para a gente também, né? Eu acho que quem trabalha em boxe sabe o quanto que isso é ruim, né? Essa competição desleal, vamos dizer assim, né? Uma coisa muito importante, gente, que a gente tem que tomar cuidado. Eu sei que todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo trabalha porque precisa de dinheiro, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não se prostituir, sabe? Às vezes eu conheço alguns coaches bons, só que eles estão aqui hoje, por R$1 a mais, eles vão para outro box, vão dar aula em outro box, porque alguém ali viu que ele era bom e ofereceu R$1 a mais e a pessoa foi. Eu acho que fidelidade nesse sentido faz muito sentido, sabe? Assim, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que, na verdade, fazer uma carreira no lugar. Eu conheço, né, essa pessoa que eu estou citando. Eu acho que em 4 anos que eu conheço, eu acho que ele já deu aula em mais de 6 ou 7 boxes. Isso é ruim? Não é que... é ruim do jeito como foi, sabe? Assim, ética, essa ética profissional de... Por exemplo, a Cíntia trabalhou durante muito tempo em São Caetano, depois foi para São Bernardo, mas só em São Bernardo você trabalha há quanto tempo? Eu comecei em 2010 em São Bernardo. 10 anos. Então, você acha que ela ia conseguir construir tudo que ela construiu se ela ficasse, agora eu vou para São Caetano, agora eu vou para Santo André, agora eu vou para São Bernardo, agora eu vou para São Paulo, agora eu vou para o México. E quando você começa a ter títulos, surgem oportunidades, surgem propostas, só que você tem que saber também onde você pode criar raízes, né? Onde você pode crescer, onde você vai ter liberdade para fazer o seu trabalho. Só dinheiro a mais, né? Assim, no momento, de imediato. Nem tudo é dinheiro de imediato. Sim. Assim, mas ali é R$10 a mais. Tá bom, só que o que aqui pode te trazer a mais daqui um ano? Às vezes vai ser mais do que R$10 a mais, né? Então, a gente tem que ter essa visão de futuro também. Outra coisa, assim, só pra gente fechar, que eu queria falar, é sobre essa linha de educativos aí, né? Que a gente comentou sobre ter vários estímulos diferentes.
Uma das coisas que eu vejo, às vezes, a Cíntia já fez um pouquinho de CrossFit também, alguns coaches, alguns coaches que vieram da ginástica também, ou eram treinadores da ginástica, ou eram atletas de ginástica, e querem passar a ginástica bem clássica, sabe, engessada para cá, né, para o mundo do CrossFit. Eu, particularmente, eu não incluo isso no meu método porque eu acho que são modalidades diferentes. Assim como se eu pegar o CrossFit, as meninas agora, principalmente na quarentena, elas estão fazendo preparação física e tem muito do CrossFit dentro da preparação física delas. A gente buscou bastante auxílio no Cross. Porque é um bom estímulo para elas que precisam manter o condicionamento físico independente da quarentena ou não. Então, se a gente pegar um modelo engessado do CrossFit e colocá-la para elas, não vai ser funcional para elas, sabe? Então a gente tem que, sempre entender o porquê e para quê. É aquilo que eu sempre falo para vocês. Não adianta você estar passando uma coisa se você não sabe nem o porquê que você está passando aquilo e para quê. Então, vamos colocar o movimento de equipe, né? Que na ginástica o movimento de equipe é o bar muscle up do CrossFit. Então, o movimento de equipe, ele não é válido no CrossFit. Então, às vezes a pessoa quer pegar aquele modelo engessado da ginástica e passar para o CrossFit para depois lapidar. Então, tomem cuidado com isso, porque às vezes você só está, na verdade, deixando o caminho mais longo, sabe? Já tem tanta coisa, o movimento já é tão complexo para você ainda construir um movimento para depois desconstruir ele. Isso acontece na ginástica também, né? Às vezes, querer usar um estímulo que serve para uma coisa, mas não serve para outra. Serve para um atleta, mas não serve para outra. Tem que sempre cortar caminho. Tem que fazer o que serve para aquele momento, para aquele exercício, seguir o que pede o regulamento. Exatamente. Né? Se tem que ser executado da forma que é necessário. Se não pode ser desse jeito, não tem por que você ensinar para depois corrigir, porque você vai criar um vício e depois... mas é porque é mais fácil de conquistar. Às vezes é mais fácil porque a gente foi atleta. Às vezes é mais fácil porque você, né, tem essa memória neural. É fácil pra gente que foi atleta, é mais fácil. Então, seria um braço curto da parte, né? Sim. De querer fazer o que é mais fácil pra gente. E assim... Neural, por mais que a gente não tenha mais a mesma condição física que a gente tinha na época que a gente treinava, a nossa adaptação neural tá ali, muscular, memória muscular tá ali. Então, óbvio que pra gente é mais fácil, mas pro nosso aluno, na maioria das vezes, não vai ser. Então, se eu pegar um bar muscle up, virar para as alunas lá da Cíntia e falar, vamos fazer preparação física, bar muscle up, aí elas começarem a fazer o keep, por exemplo, né? Que é passando o pé da barra e prolongando o movimento lá na frente. A gente tem que passar o pé embaixo da barra, por exemplo. Vamos lá, tem que fazer assim. Aí elas começarem a fazer do jeito que elas fazem na ginástica e falar, não, pode passar o pé embaixo, sobe fazendo... Não faz o menor sentido. E uma ginasta, se ela não vai lá na frente, não faz a extensão total do quadril para fazer o keep, ela é despontuada. Então, olha o quanto isso... né, é louco. Então a gente não pode pegar um modelo engessado e trazer para um outro esporte. A ginástica do CrossFit tem sim muito a ver com a ginástica clássica. A ginástica clássica tem muito a agregar ao CrossFit. E não é à toa, né? O Greg Glassman, que foi quem inventou o CrossFit, ele era ginasta. Então não foi à toa que ele colocou a modalidade lá. Só que ele não colocou a modalidade, né, preto no branco. Ele foi adaptando para a nossa realidade. Então é isso que é uma das coisas importantes aí que a gente tem que lembrar. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se alguém falou alguma coisa. Todo mundo dando tchau. Nenhuma dúvida? Que não seja para mim. Olha a vergonha. Então, gente, basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar aí nas mensagens, né? Também comentar aí nos vídeos. E é isso, não esquece de quem quiser lembrar das lives sempre de segunda e sexta às 11. Hoje, excepcionalmente, foi às 11h30.
porque a Cintia, ela tinha um compromisso, né? E estava dando treino. Estava dando treino e como eu fazia questão que ela fizesse, a gente atrasou uma meia horinha aí, mas foi só hoje. Todos os outros dias, de segunda e sexta às 11, a gente vai fazendo essas aulas, beleza? Então, se você quiser ser avisado, é só entrar aí no Instagram, tem um link, você coloca o seu nome, o seu e-mail, e aí você vai receber sempre esses alertas. Às vezes a gente está na correria do dia a dia e a gente acaba esquecendo. Beleza? Valeu!